Oi, pessoal. Boa noite para vocês. Tudo bem? Espero que sim. Gente, então, essa semana é a nossa semana de provas, né? Então, hoje é a nossa aula na semana de provas. E o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer uma pequena revisão sobre o que nós vimos que vai cair na prova. Então, aproveitem a aula de hoje para isso, tá? Mas antes disso, o que é que eu vou fazer? Na semana passada, na aula passada, eu tive que dar uma editada no vídeo, eu tive uns problemas com ele, e ficou faltando uma parte, que é a finalização da aula a respeito de ortografia e a respeito da semântica, que é a polissemia. Eu vou começar com elas hoje, tá? Para a gente poder terminar, encerrar o tema, e vou fazer a pequena revisão a respeito da nossa prova, tá bom? Então, aproveitem a aula de hoje, vou colocar o nosso slide. Então, hoje não tem ditado, viu, gente? Eu não vou fazer ditado por ser a semana de prova, tá? Vou só fazer a revisão mesmo e terminar a matéria que a gente já começou, tá? Vamos lá. Então, quando eu estava falando com vocês de ortografia, quando eu estava falando, essa parte aqui acabou ficando de fora. E ela é muito interessante para vocês compreenderem que existem palavras do uso comum que são parte do nosso uso diário e que às vezes a gente não entende ou não percebe que elas estão ditas de maneira errada. Lembrando, então, que a ortografia é a palavra escrita da maneira certa. E vocês precisam ter muito cuidado em escrever a palavra corretamente, tá? Essa ortografia, ela precede, então, ela antevém a questão de você conhecer e entender os significados das palavras. Porque é preciso que você saiba escrever corretamente cada palavra, porque aí você vai compreender essa palavra no seu significado. Lembram a semântica que nós estamos vendo? Tá? Que é relacionada aos significados das palavras? Então, escrever a palavra corretamente torna possível que a gente consiga compreender os seus significados. Lembrando que os significados eles podem ser alterados em razão do contexto no qual a palavra está inserida. Isso quer dizer o quê, gente? Quer dizer que toda palavra ela tem um significado principal, um significado original, que é o significado que está lá no dicionário, tá? E essas palavras que têm esse significado específico, esse significado original, ela pode adquirir um outro significado dependendo do contexto no qual ela esteja inserida. Então, é sempre importante você saber como a palavra é escrita, você saber os seus significados, saber colocar essa palavra em um contexto para que ela adquira o seu real significado ou um significado adaptado, né, àquele contexto que você quer dizer. Então, é preciso ter muito cuidado ao escrever, para você escrever certo, para você ser compreendido da maneira em que você quer. Então, isso envolve obviamente, a ortografia, a semântica e a própria construção da frase, como nós já vimos nas nossas aulas anteriores. Tá? Então, eu trouxe aqui um quadro com algumas palavras que causam uma certa confusão na hora de escrever ou na hora de compreendê-las ou na hora de falar. Tá? Então, nós já começamos a ver a semântica, vocês vão acabar compreendendo melhor isso, que às vezes a gente fala a palavra de um jeito, escreve de outro, e às vezes falar errado não é o grande problema. O grande problema é escrever essa palavra errada. Tá? Obviamente que a gente deve procurar falar a palavra da maneira certa também, mas se não for possível e essa palavra acabar saindo pronunciada de maneira errada, isso é possível de reparos, de consertos, imediatamente, inclusive, porque a fala, ela é dinâmica. Ela acontece de uma maneira mais rápida. Então, você percebeu que falou alguma coisa errada, você consegue corrigir aquela palavra errada. Agora, ao escrever, por exemplo, uma mensagem e enviar essa mensagem, tá? As chances de correção, elas diminuem muito, porque você teria que apagar essa mensagem, ter certeza que a outra pessoa não leu, se for uma mensagem, por exemplo, instantânea. Se for uma mensagem escrita, aí a coisa complica um pouco mais. Se for um documento que você enviou com uma palavra escrita errada,
se foi um trabalho que você fez com a palavra escrita errada. Então, tomem cuidado, porque na nossa prova, que vocês vão fazer agora, vocês vão ter que escrever algumas palavras. Então, tomem cuidado com as palavras que vocês vão escrever. A nossa atividade da aula passada, vocês também tiveram que escrever. Então, tem que ter muito cuidado para você escrever da maneira certa. A profissão de vocês exige que vocês escrevam ortograficamente, tá? Uma palavra de maneira correta, para que ela fique correta e fique no seu contexto particular. Lembrando que a palavra que vocês usarem tem que ser usada no sentido mais técnico e mais objetivo possível. Então, no contexto profissional de vocês, vocês não vão poder usar muitas palavras no sentido conotativo, não, que é aquele sentido em que a palavra adquire um novo significado. Vocês vão ter que usar mais no sentido denotativo, no sentido real da palavra, tá bom? Então, vamos aqui à relação que eu trouxe para vocês. Então, nós temos uma palavra escrita correta e uma palavra escrita errada. Está escrito que marque as palavras, gente, mas é para vocês irem anotando ou escreverem no caderno, isso não é atividade, tá bom? Então, eu tenho a palavra sobrancelha e sobrancelha. Então, sobrancelha e sobrancelha. Qual delas está correta? Pensem um pouquinho aqui, sobrancelha ou sobrancelha? Muitos de vocês podem ter pensado sobrancelha. Não, tá? É sobrancelha. Tá? Como assim, professora, sobrancelha? Isso, vem de sobre os cílios, tá? Então, é sobrancelha. Então, fica sobre os cílios. Mortadela e mortandela. Muita gente fala mortandela, especialmente as pessoas mais velhas, tá? Porque antigamente se falava muito mortandela, mas o correto é mortadela. Cabeleireiro ou cabeleireiro, tá? Cabeleireiro ou cabeleireiro. Vocês vão no cabeleireiro ou no cabeleireiro, tá? Muita gente fala cabeleireiro. E aí eu vou dar uma dica para vocês. Não é cabeleireiro, tá? Porque a gente não tem cabelolô. Cabeleireiro, cabelolô. Não temos, tá? É cabeleireiro. A gente tem cabelô. Aquele que mexe no cabelo é o cabeleireiro. Próxima palavra que também causa muita confusão, especialmente entre as pessoas mais velhas, tá? As pessoas que são de zona rural, por exemplo, às vezes aprenderam a falar desse jeito, porque na zona rural é particular falar essa palavra desse jeito, tá? É próprio da zona rural, então vocês vão ouvir pessoas que vocês atendem que falam desse jeito. As pessoas mais velhas com as quais vocês convivem talvez falem essa palavra desse jeito. É partilheira ou prateleira? Partilheira ou prateleira? Tá? É prateleira, porque vem de prato, é o lugar onde antigamente as pessoas colocavam os pratos, então tinha as prateleiras, lugares de colocarem pratos. A origem dessa palavra é essa, então é prateleira e não partilheira. Adivinhar com demudo ou adivinhar com i? A gente fala, eu vou adivinhar, ou a gente fala, eu vou adivinhar, tá? Então é adivinhar, então não é adivinhar, tá? Prazeroso ou prazeroso, tá? Essa aqui causa muita confusão, mas não tem que causar confusão nenhuma, sabe por quê? Você, quando come chocolate ou quando toma uma bebida que você gosta, você sente prazer ou você sente prazer? A gente sente prazer, então é prazeroso tomar a bebida que se gosta, comer o chocolate que se gosta, comer a comida que se gosta. Não é prazer. Eu não tenho prazer em comer chocolate, eu tenho prazer em comer chocolate. Então é prazeroso. Mendigo ou mendigo, tá? É a mesma coisa da mortandela. Tem gente que ainda fala mendigo, tá? É mendigo, tá? É a mesma coisa do imbigo e umbigo, tá? O correto é umbigo, não é imbigo. Mas tem muita gente que fala imbigo. E quando alguém chegar no atendimento com vocês e falar que está com uma dor no imbigo, que está com algum problema no imbigo, vocês vão compreender que é umbigo e ok. Tá? Você não vai corrigir aquela pessoa que é o seu paciente. No máximo que você pode falar é falar, então a senhora está com a dor no umbigo, então a senhora está com a dor no umbigo, ou a criança com a dor no umbigo, tá? De maneira bem suave, tá? Você fala a palavra da maneira certa, mas sem corrigir a pessoa, tá bom?
Problema, problema, e ainda tem o problema, né? Então, problema ou problema. Lógico que é muito mais fácil falar problema, né? Mas o correto é problema. Se você tem dificuldade de falar problema, dá uma paradinha na hora de falar, até a sua língua se acostumar com isso, tá? Então, é problema. Advogado, advogado ou advogado. Tá? A gente vai contratar um advogado ou um advogado. Estão percebendo a diferença de advogado e adivinhar? Tá? Eu não falo adivinhar, eu falo advogado. Então, adivinhar tem I, porque eu falo o I. O advogado, eu não falo o I, eu dou uma passadinha rápida nele, tá? Então, é advogado, não é advogado nem advogado, embora também as pessoas mais velhas, as pessoas de mais idade, ou que vêm de zona rural, ou que vivem em zona rural, costumam falar advogado, tá? Lembrando mais uma vez, gente, que o falar errado, ele depende muito, tá? Quando você vive a vida toda, ou a pessoa vive a vida toda com um grupo de pessoas que é mais simples, que fala com aquele linguajar, que não tem o hábito de estudar, que a profissão não exige que tenha uma linguagem um pouco melhor, esse falar errado é permissível, tá? Mas para vocês, por exemplo, que estão entrando em uma nova profissão, que estão estudando para uma nova profissão, que são pessoas que estão aí a caminho de uma vida pela frente profissional, aí não é permitido que você, no seu ambiente profissional, tá, cometa muitos erros de português, que você fale o advogado, que você fale o mendigo, tá? Que você fale ferir a pressão, tá? Tirar a pressão. Então, a nós não é permitido isso, em razão do que a gente constrói de história profissional, constrói de imagem profissional, tá? Então, evitem cometer esses erros, que com o passar do tempo, isso vai se tornar uma coisa comum para vocês. Não vai ser nenhum problema, não vai ser nenhum tipo de, vocês não vão ter nenhum tipo de grande dificuldade. No início, sim, mas depois passa a ser comum, tá? Penúltima palavra, encadernação ou encardenação ou encadernação. Essa aqui é até ruim de falar, ela é errada. Ficou grudadinho aqui, gente, mas elas são palavras separadas. Encardenação ou encadernação, tá? É óbvio, né, que vem de caderno, tá? Então, é encadernação, colocar em formato de caderno. A última, detetizar ou dedetizar. Essa é uma outra que causa uma certa polêmica, tá? A maioria das pessoas diz detetizar, e não é detetizar, é dedetizar, tá? São dois Ds, dedetizar. O que é dedetizar? É você eliminar pragas, ratos, baratas, escorpiões. Então, é o serviço que se faz para eliminar as pragas. Então, é dedetizar. Essa palavra, ela vem de um antigo remédio que existia para acabar com moscas, com mosquitos, que era o DDT. Por isso é que é dedetizar, tá? Então, não é detetizar, é dedetizar. Trouxe aqui uma outra atividade, onde nós temos 3 grupos, tá? E em cada grupo a gente tem palavras escritas erradas, e palavras escritas certas e uma palavra escrita errada, tá? Então, vamos ao grupo 1. Milionário, ritmo, superstição e cardápio, tá? Milionário, ritmo, superstição e cardápio. Qual delas está errada? Tem 3 certas e uma errada. Eu queria muito estar na sala de aula para ver vocês respondendo essas questões, gente, porque eu saberia exatamente como vocês aprenderam a falar, como vocês se expressam, mas como não é possível, vamos tentando aqui. Descobriram qual a palavrinha que está errada? Milionário, sem o H, está certo, tá? Que é de milhão. É a pessoa que ganhou muito dinheiro, então que tem mais de 1 milhão. Se fosse um milionário com LH, estava mais ligado ao milho, que não existe essa palavra milionário com LH na língua portuguesa. Então, o milionário está certinho. Ritmo também está certo, com T mudo.
Superstição. Eu acho que vocês ficaram em dúvida entre o milionário, superstição e cardápio. Tá? Então já sabem que o milionário está certo. Superstição também está certo. A gente fala superstição, né? O S fica escondidinho ali. Então, mas escreve-se superstição. Então, você tem alguma superstição? É difícil de falar assim, mas é assim que se escreve. É igual a palavra companhia, né? Que se escreve com NH. Se a gente fosse falar do jeito que se escreve, essa seria companhia. Tá? Tem algumas pessoas que falam companhia, mas é mais difícil de falar. Então, a gente fala companhia, tá? E é aceito, normalmente, não tem problema nenhum. Então, a palavra que está errada é a última, cardaço, porque não é cardácio, é cadarço, tá? O cadarço do sapato. Grupo 2, as palavras são beneficiente, família, cuspir e cabeçalho. Então, nós temos também uma errada. Agora eu vou começar de baixo para cima. Cabeçalho está certinho, tá? Que é aquela primeira parte que vem no formulário, que vem numa prova, tá? É o cabeçalho. Cuspir está certo, é com C mesmo, não é com G. Tá? Então, é cuspir mesmo. Família está certo, é com acento no I, com L e A, e não com LH, viu, gente? Porque eu já vi muita gente escrevendo família com LH, mas não é com LH. Então, sobrou a palavra beneficiente, que é a palavra que está errada. A palavra certa é beneficente, não tem esse I. Então, você faz uma festa beneficente, você faz uma rifa beneficente e não beneficiente. Então, beneficiente está errado. Próximo grupo, grupo 3, nós temos as seguintes palavras: proprietário, perturbar, iogurte e fragrância. Nossa, é um grupo cheio de R's, né, gente? Então, nós temos uma palavra errada e 3 palavras corretas. Proprietário, está certo ou errado? Essa é fácil, né, gente? Está certo. Proprietário é com esse tanto de R mesmo. Perturbar, está certo ou errado? Também está certo. É com esse tanto de R mesmo. Não perturbe, tá? Então, perturbar. Iogurte, tá? Essa é a palavra que está errada. É iogurte. O R aí está no lugar errado. É iogurte. Então, a fragrância está correta com esses 2 R's também. Fragrância, não é fragrância, tá? Nem fragrância. Fragrância com os 2 R's mesmo. Bacana essa atividade, esse exercício, né, gente? Porque a gente vê o tanto de palavra que às vezes confundem na hora de a gente escrever. Porque na hora da fala, às vezes se fala tão rapidamente, tão espontaneamente, que as palavras, quando ditas erradas, acabam passando, exceto algumas, né? Que o problema não dá para passar, o advogado não dá para passar, mendigo também não, mortandela também não, mas o iogurte com iogurte acaba passando, né? A superstição acaba passando, o cuspir acaba às vezes passando, porque muita gente fala cuspir, não é cuspe, é cuspe, então é com C. E aí agora, eu vou então para a parte também que ficou faltando a respeito da semântica, que é a polissemia. Então, a gente estava vendo, gente, que semântica diz respeito ao significado das palavras. Então, num breve resumo, a gente tem as palavras que são sinônimas, que têm significados iguais ou parecidos. Nós temos antônimos, que têm significados contrários. E a gente tem as homônimas, que elas têm significados diferentes, não são contrários, viu? São diferentes umas das outras. Mas elas podem ser iguais na escrita, ou na fala, ou parecidas na escrita ou parecidas na fala, ou elas podem ser idênticas na fala e na escrita, mas todas elas com significados diferentes, significados que não têm a ver uma com a outra. Então, eu preciso, gente, que para a prova vocês tenham bastante cuidado, porque a nossa prova ela tem uma parte que fala exatamente sobre os sinônimos, os antônimos e os homônimos. Tá? Então, tem uma parte que vão ter muito cuidado para compreender as palavras que têm a mesma grafia e sons diferentes, são as homógrafas,
as palavras que têm o mesmo som, mas grafias diferentes, que são as homófonas. Nós temos que, e essas palavras são todas palavras que têm significados que não têm relação nem com o som, nem com a escrita da palavra. A gente tem as parônimas, que são as palavras que são parecidas, né, no jeito de escrever ou no jeito de falar, e a gente tem as perfeitas, que são exatamente iguais, tanto na fala quanto na escrita, e, mais uma vez, os significados são totalmente diferentes. Não são significados contrários, viu, gente? Entendam isso, não são contrários. Significados contrários estão lá nos antônimos, tá? Vou voltar sobre isso daqui a pouquinho. Vamos, então, para a gente poder terminar essa questão da semântica, na polissemia. Se semântica diz respeito aos significados das palavras, polissemia, poli, você já sabe o que é, né? Poli quer dizer mais significados, né? Polissemia, mais significados. Poli quer dizer múltiplos, quer dizer muitos. A polissemia, então, são significados diferentes que uma mesma palavra pode ter em vários contextos. Então, nós começamos a nossa aula com isso, né? São palavras que têm significados diferentes, tá? Em contextos diferentes, mas é a mesma palavra, tá? Então, o resumo que a gente tem aqui, que é uma palavra da língua, né? Que pode assumir diferentes significados dependendo do contexto no qual ela está inserida, no qual elas estão inseridas. Então, as palavras homônimas perfeitas podem ser polissêmicas, mas nós temos outras também que podem ser polissêmicas. Nós vamos ver uma aqui, tá? Que a palavra vai ser igual na escrita, igual na fala, mas ela vai atingir significados diferentes, tá? Dentro de diferentes contextos, tá? Então, poli quer dizer muitos e semos significados. Poli quer dizer múltiplos, muitos. Então, é o estudo, a averiguação dos significados que uma única palavra pode atingir em diversos contextos linguísticos, ou seja, em diversas frases, em diversos parágrafos, em diversas situações de comunicação, ela pode atingir significados diferentes. Então, sempre no sentido denotativo. Pode acontecer no sentido conotativo, gente? Sim. Tá? Mas o nosso estudo aqui é no sentido denotativo, que é o que importa para a profissão de vocês. Tá? Sempre o que importa para a profissão de vocês. Mas vão ter palavras, tá? Que podem ter sentidos denotativos, tá? Ou melhor, conotativos. Eu trouxe a palavra bola, tá? Então, vamos ver que nas frases aqui temos bola em todas as frases. E em cada frase, ela vai ter um significado. Então, vamos lá. Primeira frase. A menina fez uma bola de sabão com o brinquedo. Segunda frase. A mãe comprou uma bola de basquete para o filho. Terceira frase. O rapaz disse que a sua barriga tem formato de bola. Então, vamos pensar qual que é o significado básico, inicial de bola. Quando a gente fala em bola, o que a gente pensa? A gente pensa naquele equipamento esportivo. Não é isso? É a primeira coisa que vem na cabeça da gente. Mas bola tem outros significados também, ela vai adquirir novos significados em novas frases com novos contextos. Então, na frase 2, a gente tem a palavra bola usada no contexto esportivo. A mãe comprou uma bola de basquete para o filho. Então, esse é o primeiro significado, o equipamento esportivo. Segundo significado, a menina fez uma bola de sabão com o brinquedo. Então, ela fez, insuflou e aquilo ficou no formato, tá, da bola de sabão, ou seja, em formato de círculo, um formato redondo. Então, ela fez uma bola de sabão. Então, não é a bola de basquete, não é a bola do futebol. É uma bola que foi feita de sabão. Então, ela não é originalmente a bola esportiva. Na terceira frase, o rapaz disse que sua barriga tem formato de bola. Então, o que é o formato de bola? Um formato arredondado. Então, não é a bola de basquete, que é a bola esportiva, não é a bola de sabão, que é a bola
o brinquedo que é todo redondo, tem uma circunferência completa, é um formato de circunferência que parece com uma bola. Então, isso aqui, gente, a gente chama de polissemia. É uma palavra adquirindo diversos significados. Tá? Se vocês forem no dicionário, vão encontrar vários significados para a palavra bola. Estes aqui e outros mais. Especialmente se for um dicionário completo. Tá? Então, vão estar lá os significados possíveis para a palavra bola. Então, significados denotativos. Tá? Podem adquirir significados conotativos, gente, que são significados modificados em razão da utilização coloquial da palavra, em razão da utilização de gírias, pode. Tá? Mas o que interessa para o nosso contexto é o significado denotativo, aquele que está no dicionário. Então, nós constatamos que a mesma palavra bola atingiu significados diferentes a partir de contextos diferentes nas frases. Então, o primeiro é o formato de bolha, né? O segundo é o objeto usado em jogos, e ainda o aspecto arredondado da barriga ou no sentido de círculo, circunferência daquela barriga, tá? Então, é para vocês entenderem que quando a gente fala em semântica, e aí nós já estamos começando a nossa revisão para a prova, viu, gente? Quando a gente fala em semântica, que a nossa prova é sobre semântica, a gente está falando de significados. Então, vocês vão encontrar palavras idênticas com significados diferentes. Elas fazem parte das homônimas perfeitas. Vocês vão encontrar palavras que têm o mesmo som, que são pronunciadas do mesmo jeito, que têm significados diferentes. Vocês vão encontrar palavras que são escritas da mesma maneira e têm significados diferentes. Vocês vão encontrar palavras que são escritas de forma parecida, mas têm significados diferentes. Tá? Então, as palavras homônimas, que eu acho que é o que causa mais confusão, embora seja simples de ser compreendido, muito simples. Lembrando que grafia é escrita, fone é som. Você vai conseguir entender que uma palavra homófona, ela tem o mesmo som, mas a escrita é diferente. Tá? Acento, por exemplo. O som é único. Quais são as maneiras de se escrever acento? Tá? Com C ou com 2 S. Então, elas têm o mesmo som, mas têm grafias diferentes. O significado é sempre diferente, tá? Não se importem com o significado, se importem com a grafia ou com o som. Vocês vão pensar no significado quando elas forem perfeitas. O som e a grafia forem o mesmo. Aí elas são homônimas perfeitas. Manga. Manga se escreve de um único jeito, mas manga nós encontramos 2 significados de manga, né? Que é a manga fruta e a manga da camisa. Tá? Então, homógrafas são aquelas que têm a mesma escrita, mas sons diferentes. Então, elas são escritas do mesmo jeito e os sons são diferentes. Então, lá na prova, tem a palavrinha gosto e gosto. Elas estão escritas do mesmo jeito. Mas é óbvio que eu não ia colocar na prova 2 palavras iguais com o mesmo significado, se nós estamos falando de palavras com significados diferentes, uma coisa óbvia. Então, gosto e gosto estão escritos do mesmo jeito. Aí você vai perceber assim, ora, a professora colocou a mesma palavra 2 vezes? Não. Elas têm uma diferença. E aí você vai ter que marcar em razão da diferença que elas têm. Então, elas são homógrafas. Escreve do mesmo jeito, mas fala-se de jeito diferente. Eu já dei uma grande dica para a prova, porque realmente tem lá a palavra gosto e gosto, viu? Para vocês decidirem a qual ela pertence, tá? Qual das palavras homônimas ela pertence. E a gente tem as palavras homônimas que são parecidas, tanto na fala quanto na escrita. Isso causa uma certa confusão. Lá na prova também,
tem a palavra cavaleiro e cavalheiro, que são das homônimas parônimas, que são parecidas, parônimas. Então, elas parecem na fala, parecem na escrita, mas não tem nada a ver uma com a outra. Cavaleiro e cavalheiro. O cavaleiro é o que possui o cavalo, que anda de cavalo. Cavalheiro é aquele que é gentil. Então, vocês precisam compreender essa diferença. E tem outras palavras, gente, que a gente tem que entender que elas têm significados contrários. Aí elas não são homônimas. As homônias têm significados diferentes, não são contrários, tá? Preste atenção nisso. Contrário é aquilo que é um oposto do outro, tá? Então, perto e longe são palavras contrárias, tá? Elas têm significados contrários. E as palavras que são sinônimas têm significados parecidos, significados equivalentes, e em alguns casos raros, significados iguais. Tá? Mas são raros as situações em que as palavras vão ter o mesmo significado, o mesmo sentido, o mesmo peso formal da palavra, o mesmo peso denotativo da palavra. Tá? Então, são essas 3 questões que vão cair na nossa prova. Sinônimo, antônimo e homônimo. Nossa prova inteira é sobre isso. E aí, gente, uma outra dica. A interpretação faz parte da prova, tá? Não tem nenhuma palavra lá que esteja escrita errada. Você que vai ter que situar o contexto ao que a questão está pedindo. Então, preste bastante atenção. Porque, por exemplo, o som A, né? O som A. Som é fone. Né? O som A, ele pode ser escrito de 2 maneiras. E nessas 2 maneiras, ele pode ter 3 significados. Eu posso escrever o A, a palavrinha A, sozinha, aquela bolotinha com uma perninha ou com 2 perninhas, tá? Letrinha A. Ou eu posso escrever o A com H na frente. O som não é o mesmo, porque o H a gente não pronuncia na língua portuguesa, quando ele está na frente, né? Então, o que acontece? O A com H, ele é o mesmo fonema, o mesmo som, mas o significado dele é diferente. O Azinho, sozinho, ele também vai ter significados diferentes. Ele pode ser uma preposição, ele pode ser um artigo definido. Não se preocupem, tá, gente? Que na prova vocês vão precisar escrever isso, não. Se é artigo definido, se é preposição, se é verbo, não. Mas vocês precisam compreender que o verbo haver é com H. Tá? Então, o que acontece? Eles se incluem dentro das palavras homônimas? Sim, porque tem o mesmo som com significados diferentes. Então, o A com H é do verbo haver. O A sem H pode ser preposição ou pode ser artigo definido. Tá? Na prova tem uma questão nesse sentido que você não precisa tomar cuidado. Tá? Tudo que for passado quer dizer que cabe um verbo. E o verbo é o verbo haver. Conjugado, obviamente. O que não for passado, não cabe um verbo haver. Tá? Então, toda vez que você for usar o a, nesse sentido, de verbo haver, ele é com H. Se você for usar o a que não tem o sentido de verbo, ele vai ser ou preposição ou artigo. Aí ele não tem o H. Tá bom? Então, tome bastante cuidado, porque a interpretação, ela faz parte da prova. Se vocês não compreenderem o que está sendo pedido, vocês vão cometer erros.
Então, leiam bastante. Eu não vou pedir, gente, uma questão na prova para vocês repetirem e simplesmente escreverem de novo a questão. Ali tem alguma coisa para ser feita. E essa alguma coisa para ser feita está escrito lá no cabeçalho da prova, tá? Então, não deixem de pensar no que quer dizer cada uma das palavrinhas que estão ali escritas, tá? Então, não tem palavra escrita errada. Ela pode estar no contexto errado, e aí você vai verificar se aquele contexto é pertinente ou não, e você vai responder o que se pede. Então, por exemplo, se lá tiver escrito o H, o A com H, A e o acento, o acento agudo, né, que é o tracinho, é o circunflexo, o chapeuzinho, viu? São os únicos acentos que a gente tem na língua portuguesa, não se esqueçam disso. Trema não era acento, mas ele já deixou de existir, mas ele nunca foi acento, viu? Ele era sinal de que você tinha que colocar um ui ali meio. 50, líquido, que você falava aquele u, tá? Mas ele não existe mais. E o tio também não é acento. A gente tem só 2 acentos na língua portuguesa. E vocês muitas vezes esquecem de usar esses acentos. Os acentos não acabaram todos. Acabaram raríssimos os acentos. Então, continue usando os acentos corretamente. Bom, se na prova, então, está escrito a palavra H-A com acento circunflexo, que é o verbo haver conjugado no passado, tá? Essa palavra está certinha. Se eu tiver só o H, só o A puro, sem nada, o Azinho lá bonitinho, ela também está certinha. Agora você vai ver se aquele contexto se encaixa o A com H ou o A sem o H. Tá? E isso, gente, vai ser para toda a prova. Tá? Todas as palavras que estão escritas lá existem na língua portuguesa. Todas elas têm o seu significado. A questão é que algumas delas vão estar em contextos em que elas não se aplicam, tá? Em que elas não devem ser utilizadas, porque o significado delas é diferente. Então, lembram que nós vimos na aula passada as palavras discriminar, discriminar, tá? E que o discriminar é deixar a pessoa isolada em razão de algum tipo de preconceito que se existe. E discriminar é deixar de ser crime, isentar de ser crime, tá? É deixar. Discriminar é separar, isolar, tá? Em razão de algum tipo de preconceito, em razão de algum tipo de sentimento que se tenha em relação a algumas pessoas ou algumas atitudes, o que deve ser evitado, obviamente, a gente diz que o preconceito não deve existir, mas discriminar é deixar a pessoa isolada, deixar a pessoa de lado em razão de crenças, religiões, cores, e aí vocês já conhecem essa história que deve ser banida com relação à discriminação das pessoas em razão das suas escolhas pessoais, né? E aí, galera, a prova, ela é para ser entregue na escola, então ela não é para enviar pelo WhatsApp, por e-mail, nada, é para ser entregue na escola. Tá? Essa semana, então, é a semana de provas. Tá? As nossas atividades que já foram dadas, elas valem a pontuação, tá? A prova vale uma pontuação um pouco maior, obviamente, né? Porque ela é a prova do conteúdo. Então, a gente vai fazer o levantamento de pontos em razão das atividades que já foram feitas. Tá? Quem não deixou ainda, gente, as atividades no colégio, façam isso junto com a prova. Não vai valer a mesma pontuação daqueles que já deixaram, tá? Mas para vocês não perderem, para ter uma pontuação que talvez ajude, né, no final do bimestre, vocês podem entregar essas atividades lá. Isso é uma coisa de praxe na minha aula, viu, gente? Se a pessoa não entregou dentro do prazo que era para ser entregue, e se eu permitir que seja entregue depois, não vai valer a mesma pontuação. Tá? Porque é injusto com aqueles que fizeram, né, a atividade. Então, não vai valer a mesma pontuação, a não ser, por exemplo, que a pessoa tenha um atestado que ela ficou durante aquele período todo com alguma dificuldade, né? Nessas épocas de hoje a gente não sabe exatamente como que estão, mas caso contrário, se não for por uma questão de saúde,
vocês tiveram bastante tempo, cada atividade tiveram pelo menos uma semana para poder fazer, né? E não foram atividades muito grandes, né? Foram atividades até bem simples para que vocês fizessem. Então, a nossa pontuação vai ser contabilizada dessa maneira, tá bom? Galerinha, então hoje nós não temos o ditado, hoje foi só essa revisão mesmo, para dar umas dicas para vocês a respeito da prova, e foi a finalização do tema que ficou para trás de ortografia e da questão da semântica, porque como vocês já viram na última aula, nós já começamos uma matéria nova, que é a respeito dos tipos de textos, né, com os quais vocês vão lidar no dia a dia de vocês. Então, essa questão dos tipos de textos, a última aula com atividade vai entrar neste bimestre ainda, mas a partir da nossa próxima aula já é pontuação para o bimestre seguinte, tá bom? E como você sabe, o bimestre vale 50 pontos, tá? Então, não deixem para estudar depois no próximo bimestre, porque vocês precisam atingir durante o semestre, tá? 60 pontos para passar, dentre 100 pontos distribuídos, 50 pontos no primeiro bimestre e 50 pontos no segundo bimestre. Então, não deixem para o finalzinho, porque o finalzinho é sempre muito corrido, né? Então, façam tudo para que vocês consigam a pontuação já logo no início, a maior parte da pontuação, tá bom? Galera, então, tchau para vocês. Tenham uma boa prova, façam uma boa prova, né, para vocês aprenderem bastante. Não façam simplesmente por fazer, tá? Tentem não copiar, tentem estudar, porque é assim que vocês vão aprender e é assim que vocês vão conseguir o lugar de vocês no mercado de trabalho, porque o português é muito importante para a profissão de vocês, tanto quando vocês forem fazer as provas de concurso, as provas do processo seletivo, as entrevistas, quanto quando vocês forem fazer os atendimentos dos seus pacientes e forem se relacionar com seus colegas de trabalho, tá bom? Pessoal, desejo então tudo de bom para vocês, boa prova, a gente se encontra semana que vem, então, tá bom? Tchau, tchau!